Bom, pessoal, então vamos lá falar um pouco sobre capacitor de acoplamento. Esse capacitor, na verdade, ele recebe esse nome de acoplamento porque é a forma com que você liga ele no circuito. Ele nada mais é do que um capacitor comum, certo? E a função de um capacitor de acoplamento é retirar o nível DC de um sinal AC, certo? Ele retira a componente DC. Então eu vou fazer um exemplo aqui, vou mostrar para vocês como que o capacitor faz isso, né, como que ele consegue retirar esse nível DC, depois eu vou fazer uma simulação e depois mostrar um circuito prático de onde que a gente utiliza essa configuração de um capacitor de acoplamento, certo? Então aqui na minha esquerda, eu tenho aqui esse sinal alternado aqui é um sinal senoidal, certo? Eu vou deixar destacado aqui, ó, que no meu eixo Y, aqui eu tenho a tensão dada em volts, e aqui no meu eixo Y eu tenho aqui o tempo, certo? Aqui eu tenho o tempo. Então é o seguinte, eu tenho um sinal alternado, aqui está o 0 volts, a origem, aqui eu vou falar que ele é 1 volts, só para dar um exemplo, e aqui 2 volts, certo? Então, é um sinal alternado com a tensão de pico a pico de 2 volts, certo? Ó, deixar aqui destacado, pegar outra cor aqui. Ó, então, nesse ponto aqui, ó, que é a tensão de pico a pico, certo? VPP é igual a 2 volts, que é a tensão daqui até aqui em cima. E observe que esse sinal ele tem um nível DC associado. Quem é esse nível DC? É esse 1 volt aqui, ó, certo? Então o sinal AC, que é esse aqui em azul, certo? Ele começa na origem aqui, ó, na origem ele começa com o nível 1 volt, certo? E aí ele tem, nesse ponto aqui, ele tem uma tensão de pico de 1 volt e essa outra aqui, certo? De 1 volt. Quando esse sinal passa por esse capacitor, né, então suponha que eu vou inserir esse sinal aqui na entrada aqui desse capacitor. Na saída do capacitor, ele vai remover esse nível DC aqui, que era de 1 volt. Aí ele vai jogar esse nível DC para zero, certo? Para 0 volts. Então ele sai desse sinal para esse aqui. Simplesmente assim. Ah, então poderia ser qualquer nível DC? Poderia ser qualquer nível DC. Por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, eu vou apagar, só para mostrar aqui para vocês, que poderia, inclusive, aqui nesse sinal, ó, pensar num sinal enorme, né? Talvez aqui com amplitude de 10 volts, certo? Que seria 5 volts de pico, e de pico a pico teria 10 volts. Aí vamos supor que ele tem aqui um nível DC de 5 volts. Se passar para o capacitor, ele vai, de qualquer forma, também jogar esse nível DC aqui, ó, para 0 volts, que é esse caso aqui, certo? Bom, e como que o capacitor faz isso? Eu vou colocar aqui a equação, a gente tem que lembrar lá de circuitos elétricos, né, da parte lá de reatância capacitiva, então eu vou colocar essa equação aqui. Então essa equação, né, a reatância capacitiva de um capacitor, só para a gente relembrar como que está funcionando aqui, como que ele faz esse processo de retirar esse nível DC, certo? Então, no nível AC, eu assumo que a frequência de um capacitor ela é alta. E com nível DC, se é um nível DC, eu não tenho componentes de alta frequência, então eu posso assumir que a frequência para o nível DC ela é igual a zero. Então a reatância capacitiva é essa aqui, né? É 1 sobre 2 πfc, esse C é o valor do capacitor. Então o que vai acontecer aqui para o sinal alternado? Eu vou colocar aqui, ó, na mesma cor, esse aqui é o sinal alternado, e vamos trabalhar em cima desse sinal aqui, conforme essa equação aqui. O que vai acontecer? Se essa frequência aqui ela é alta, a reatância capacitiva ela vai ser baixa, porque ela é inversamente proporcional ao valor do capacitor, certo? Então, eu posso substituir a reatância capacitiva do capacitor por uma resistência muito pequenininha. Eu vou até colocar aqui, ó, próximo de 1 ohm.
E quando eu tenho uma resistência muito pequena, né, aqui eu coloquei um ohm, mas essa resistência que na verdade é o equivalente da reatância capacitiva, ela tende a zero. Então se ela tende a zero, eu posso representar esse capacitor sendo como um curto-circuito, sendo apenas isso aqui, ó. Então isso aqui define o que é o capacitor quando eu estou trabalhando ali com frequências altas, certo? Agora vamos descer aqui, agora vamos pegar o nível DC. E, na verdade, eu vou colocar aqui, ó. Então vamos pegar esse exemplo, onde eu tenho aqui um nível DC. Agora, esse nível DC, eu falei para vocês que ele tem frequência igual a zero. Se essa frequência aqui ela é igual a zero, o que, que vai acontecer com a reatância capacitiva? Ela vai ser enorme, né? Ela vai tender ao infinito. Se ela tende ao infinito, eu posso dizer que esse capacitor, o equivalente dele, a reatância capacitiva equivalente dele, é de uma resistência muito grande, na ordem aqui talvez de dezenas de mega ohm, certo? É uma resistência muito alta. Quando eu trabalho com resistência muito alta, acima de mega ohms, eu posso assumir que esse capacitor ele é semelhante a um circuito aberto, certo? Ele é isso aqui, certo? Então, recapitulando, para frequências altas, o capacitor ele atua como um curto-circuito, que é o que está representado nessa simbologia aqui, e para frequências baixas, como é o caso de nível DC, o capacitor atua como um circuito aberto, como é esse que eu mostrei aqui, certo? E aí, o que acontece então nesse processo, nesse exemplo que eu tinha mostrado do capacitor de acoplamento? O nível AC ele vai passar, que é simplesmente esse sinal aqui em azul. Por que ele passa? Porque o capacitor está atuando como um curto-circuito, tá? Então o sinal AC ele passa. No entanto, como eu tenho um nível DC e o nível DC, né, durante o nível DC o capacitor ele está atuando como uma resistência aberta, como um circuito aberto, tá? Esse sinal DC ele não passa, aí ele joga para zero. Então eu mostro aqui, né, defino que quando eu utilizo o capacitor nesse formato, de fato o nível DC ele não passa, simplesmente porque o capacitor ele está atuando com uma reatância capacitiva muito alta e a sua resistência interna está muito alta, portanto, pode se comportar como um circuito aberto. Bom, agora estou mostrando aqui no software LT Spice o circuito para demonstrar, de fato, funcionando aqui o capacitor de acoplamento. Então, estou utilizando aqui um sinal alternado, nessa fonte definida como V1, e um capacitor aqui definido em 100 nanofarad, certo? Geralmente em projetos eletrônicos a gente utiliza o capacitor de acoplamento para pequenos sinais nessa ordem, né? De 10 até mais ou menos uns 220 nanofarad, certo? Então vou mandar rodar aqui a simulação. Observe que esse sinal ele tem aqui, ó, eu coloquei ele com 2 volts pica-pico, assim como eu tinha colocado naquele primeiro exemplo lá teórico. Ele tem um nível DC aqui de 1 volt, certo? Agora, observe, depois que ele sai do capacitor aqui no out, ele vai e joga aqui para um nível DC igual a zero, certo? Então, vou pegar o sinal aqui, somente o sinal de saída. Vou dar um zoom. Observe que ele joga aqui para 0 volts. Bom, então eu já mostrei o que é o capacitor de acoplamento, mostrei um pouco na simulação, mostrando como que funciona. Agora aqui um exemplo prático de onde a gente vai encontrar o capacitor nessa configuração para fazer a acoplagem de sinal, certo? Aqui tem esse exemplo em um sinal, em um circuito de áudio. Aqui é um circuito classe A, onde esse capacitor aqui, ó, vou deixar em destaque, esse capacitor C1, e também o capacitor C3, ele está atuando como capacitores de acoplamento. Por que que em sinais de áudio a gente tem que utilizar esses capacitores tanto na entrada quanto na saída? Aqui, ó, eu vou chamar aqui de S1 e aqui eu vou chamar de S2.
S1 é o sinal que eu vou amplificar e S2 é o sinal amplificado. Quando eu estou trabalhando com amplificador de áudio, que eu quero amplificar um sinal, eu tenho que necessariamente retirar o nível DC para eu não fazer um estresse na minha caixa de som, né, no meu dispositivo que vai reproduzir esse áudio. Então, sempre que eu vou entrar com um sinal que vai ser amplificado, no caso aqui no S1, eu passo por um capacitor de acoplamento para retirar o nível DC, aí eu vou ter de fato apenas o sinal que vai ser amplificado, e na saída, eu reforço isso para acoplar na minha caixa de som, eu retiro esse nível DC, colocando também um capacitor de acoplamento ali na saída. Então, é só para garantir que o sinal que vai entrar no meu circuito de amplificador e que vai sair desse sinal de amplificador, ele não tem nível DC. Tá? Por exemplo, aqui na saída, se eu não estiver utilizando esse capacitor C3, que é o que já vai conectar ali no áudio, na caixa de som, se tiver esse nível DC, pode ser que o sinal de áudio ele não vai funcionar, pode ser que ele vai ficar com um sinal extremamente ruidoso, com um sinal fora de fase e até mesmo pode até queimar a caixa de som. Então aqui está um exemplo muito prático de onde a gente utiliza esse capacitor de acoplamento.